Opa, aqui quem fala é o Kay. E hoje eu vou fazer o review sobre o deck de Aquaforce. E foi um pedido do Guilherme Silva. E, bom, eu escolhi a build atual do clã. Aqui consiste no Lambius e no Tavas. Assim, o que eu tenho para dizer de Aquaforce? Aquaforce é um clã que a skill geralmente se ativa no seu terceiro ou quarto ataque. E normalmente, para esse quarto ataque acontecer, é usado Exchange. Porém, as novas mecânicas permitem que o quarto ataque seja realizado através de stands. As duas formas permitem o quarto ataque. Porém, eu considero stand a mais segura, digamos assim. Não segura. Eu considero a forma de stand de Aquaforce a mais forte, digamos assim. Porque Exchange, dependendo de como estão suas colunas, você pode acabar fazendo algum erro de combo. E stand, pelo menos pra mim, é algo mais. Você elabora seu combo e vai ser aquilo. Você não tem que ficar quebrando a cabeça como vai fazer caso seu oponente retire uma carta sua ou afins. E bom, Aquaforce estreou no TD7 na segunda temporada do anime. E a primeira BT que ele teve foi a BT8. Como eu disse antes, ele começou como Exchange. E as cartas. Bom, os bosses eram bons, porém Aquaforce antigamente tinha suportes muito fracos. E eu fico feliz porque hoje, agora com os suportes atuais, eles têm bom suporte. São bons suportes para o deck Aquaforce. E era isso que faltava, na minha opinião. Aquaforce se tornou um deck que não depende apenas de combinhos. Ele pode sobreviver bem caso você não tenha como fazer a skill em tal turno. Bom, mas deixando um pouco esse papo de lado e vamos começar. Primeiramente os G0s. Eu escolhi de G0 Andrei como starter, porque a skill dele é Counter Blast 1 e bot ele na Soul. Escolher uma retaguarda sua e até o final do turno ele vai ganhar automática. Até o final da batalha que a unit que você escolheu atacou, você pode levantar ela e ela vai ganhar mais 2000 de power. Como eu disse, esse lance de ganhar o power é uma das coisas mais inteligentes que eu já vi em Aquaforce. Porque não adianta você levantar uma unit de 8, 9k, sendo que ela não vai poder bater num VG com 11. Então, algumas pessoas fazem o seguinte: ou elas batem bostado primeiro, ou elas deixam para bostar depois. Mas vai depender das cartas que você tem em campo no momento e qual foi a sua preferência para o seu combo. Eu particularmente, eu costumo deixar esse cara para usar apenas no final da partida, porque daí eu posso combar ele com o Assault, que eu vou falar mais pra frente, que é o G2 que Counter Blast 1. Agora os Triggers. 4 críticos, 8 stands e eu coloquei aqui o Alex Pose, que a skill dele trabalha com Exchange, que é até o fim da batalha que a Sunny atacou e você escolhe uma retaguarda Exchange a posição com a Sunny. Uma coisa eu tenho que dizer sobre esse meu deck: eu não trabalho com Exchange. Eu
não uso Exchange em nenhum deck Aquaforce que eu já montei. Porque Exchange pra mim é complicado. Não combina com o meu estilo de jogo e eu quebro muita cabeça e às vezes dá muita coisa errada. Assim, então eu só botei ele mesmo porque ele é uma das cartas novas, assim, eu tentei deixar o deck o mais atual possível. E por fim a gente tem 4 rios, que realmente tem uma arte muito bonita esse novo rio. Aí vamos pro G1, que é onde começa um pouco da magia. A gente colocou 2 Sailors. A Sailors é uma carta muito legal para se combar com o Tavas, porque quando o ataque acerta, e se a quarta batalha ou mais, você pode escolher uma retaguarda do oponente e retirar. Porém, eu não gosto de usar muitas cópias dela, porque ela não é aquela carta. O Aquaforce, pelo menos o meu, não é focado em retirar cartas do oponente. Eu sempre, assim, me preocupo mais com a pressão que eu vou aplicar levantando. Assim, eu acho que ela é boa sim pra um mid game ou um late game, mas assim, eu não tenho muito o que falar dela. Ela é uma carta muito boa, porém eu não uso muito dela porque não é o meu foco. E é isso. Bem, aí nós temos aqui 4 Otia, que a Otia é um xodózinho meu desse deck. Ela tem uma skill parecida com a do... Me fugiu o nome agora, mas é o G2 que levanta e perde 5k. Por que ela é parecida? Porque quando até o final da batalha que a Sunit bustou, você pode Counter Blast 1 Soul Blast 1. Nisso, você vai levantar a carta que ela deu bust e ela vai perder 5k de ataque. Aí você vai pensar, mas espera aí, essa carta perde 5k? Ela é uma droga. E não, ela não é uma droga porque atualmente a Aquaforce tem muito suporte que suprime a perda de power. Ou seja, você vai e não vai perder muito com essa carta. Porque algumas cartas ganham power quando ataca, outras dão power por skill. E também, como eu uso 8 stands, você pode recuperar fácil a Ortia. Até mesmo com o Lambius pode levantar a Ortia. Tem muita coisa que você pode fazer com ela. Assim, então eu costumo pensar que a Hort é uma carta que você não pode olhar para ela sozinha. Você tem que olhar para ela com o combo na mão. Porque se você olhar para ela sozinha, você vai parar e pensar: peraí, essa carta não vale a pena colocar no deck. Agora nós vamos para os PGs, que é as PGs básicas mesmo. Se você tem mana drop, você pega e desvira um. E também nós temos o Nick. O Nick é aquele cara que você descarta pro Stride valendo um grade 3. Ou quando é colocado na retaguarda você chama um Tavas, descartando uma carta da mão. O que é... todos os decks atuais têm, então não tem muito o que falar. Eu já falei sobre essas cartas nas minhas outras reviews. Então vamos pro G2. Eu coloquei aqui 3 holds que, assim, atualmente eu não tenho, como eu disse, eu não trabalho com Exchange, então eu bani todas as cartas de Exchange novas assim que eu pude ver. E eu coloquei a Road também porque, como eu disse, ela ganha, poderia, por exemplo, perder 5k com a skill da Ortia. Porém, ela ganha 3k quando ataca. Vamos subter aí. 16 menos 5, 11. Fora os 3k. Então ela seria muito boa para ir na frente da Orchard. Mas assim, o principal motivo pelo que eu coloquei ela mesmo é porque das cartas novas ela seria a que melhor se encaixa, para não deixar o deck muito pesado de se jogar.
Aí eu coloquei 4 High Tide Sniper, que é só Blast 1. E quando essa carta ataca e é a terceira batalha ou mais, você pode pagar o custo e ela ganha mais 10k. Ou seja, é uma boa carta para você usar como terceiro ataque, porque apenas Soul Blast 1 ela vai ganhar 10k. E isso, dependendo do que for, a sua coluna traseira pode piorar. É uma coisa muito forte assim, porque é o terceiro ataque, você vai bater com um 19 fora o Bust, e ainda por cima vai ter um quarto ataque, e que nele pode tirar stand pro seu deck. Isso é muito forte. Aí nós temos Magno Assault, que é aquela skill básica, Counter Blast 1, e quando é bustado você paga o custo e ativa tal efeito. No caso dele, você pode levantar o mesmo. E quando ele é bustado, você pode pagar o custo. Se feito, você levanta ele e ele ganha 2k. Ele assim é um suporte que eu gosto bastante porque é um suporte um pouco mais independente. A única coisa que ele precisa é ser bustado. E ele também combina bem legal assim com a Hortia, porque o que você faz? Você pode ter ele numa coluna e a Hortia em outra. Então basicamente você vai ter as duas cartas da sua frente. Você pode realizar dois ataques e ainda levantar as duas. Você pode fazer 4 ataques antes de bater com o Vanguard. Fora a possibilidade de stand do Lambrius e afins. Ou seja, esse Aquaforce é muito forte porque minha matemática não é tão boa, mas pelo que eu tô fazendo minhas contas aqui, você vai poder pelo menos 6 ataques. E assim, outra coisa dele, eu apenas não sei se é apenas para ele ou se essa regra se aplica em todas as cartas. Eu fui informado que todas as cartas desse tipo têm, tecnicamente era para ter o mesmo texto do Magnum, que caso somente ataque o Vanguard nessas devidas condições, ou seja, se ele for bostado e atacar o Vanguard, os dois juntos, e você não ativar a skill dele, você não vai mais poder usar essa skill pelo resto do turno, ativando ou não. E assim, eu ando dando uma pesquisada, porque em alguns lugares eu vejo que sim, outros que não, mas o Assault, se você não pagar o custo, você não pode mais usar a skill dele. E é isso, se algum de vocês souber como realmente, se as outras cartas realmente se aplicam a essa regra, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários, porque há muitas dúvidas a respeito disso. Porque pelo que eu vi, algumas cartas não tem. Eu apenas não sei se é apenas da GBT1 ou se as cartas da GBT3 para cima, né, tem esse texto ou não, porque eu nem tinha parado para dar uma olhada. Mas assim, se vocês puderem me tirar essa dúvida, é só postar nos comentários. Aí GTs. GTs eu coloquei 4 Stack Red Dragon básicos, que o Generation Break 1 dele é quando uma retaguarda ataca o Vanguard e essa unidade é a terceira batalha ou maior, você ganha 3k. Aí nós temos a segunda skill dele, que só Blast 1 contra Blast 1, que quando ele é colocado na Vanguard você paga o custo. Se feito, escolha uma carta da sua mão, chame na retaguarda e até o final do turno ela ganha automática. Até o fim da batalha que a Sunit atacou a Vanguard, se é a primeira batalha do turno, você levanta a Sunit. Assim, ela é uma carta bem legal, mas eu sou praticamente contra o uso de GTs em retaguardas. Porque depois da época do Break Raid, digamos que eu meio que adotei essa política, porque eu acho assim que o custo-benefício de se jogar um GTs em campo, que você poderia usar para ou Break Raid ou Stride, ou seja lá o que for, é alto. Porque ele vai ficar lá, você não vai poder dar intercept para mana PDO, não... O único meio de você tirar ele é você substituindo por uma carta da sua mão, o que eu não recomendo porque seria uma perda de recurso.
ou ele sendo destruído. Só que algumas pessoas já são um pouco mais espertas quanto a isso. Se elas veem que tem o G3 em campo, elas não tocam nesse G3. Porque querendo ou não, num duelo a longo prazo, ele vai começar a pesar para o seu oponente. Isso é uma experiência que eu mesmo já vivenciei. Uma vez eu coloquei um G3 e eu me ferrei completamente. Por isso eu sou totalmente contra o uso de G3 em retaguarda atualmente, independente de qual seja. Aí nós temos o Tavas, que é o boss do novo Aquaforce. O Generation Break 2 dele é um Generation Break que eu gosto bastante. E qual é? Quando essa unit ataca o Vanguard, se é a quarta batalha ou mais, essa unit vai ganhar um crítico. E o oponente não vai poder chamar G0 da mão dele. É um Generation Break forte assim, bem forte. Mas assim, eu sinceramente nunca usei o Generation Break do Tavas, porque assim eu nunca tive necessidade, porque geralmente o Lambius acaba com o jogo. E isso nos leva à segunda skill dele, que quando você faz stage em cima dele e sua unit ataca e for a quarta batalha daquele turno, escolha 3 retaguardas do seu oponente e ele vai escolher uma e vai retirar. É um efeito muito forte. E assim, como eu disse, ele combaria com a. Ele combaria com a Otia. Ah não, a Otia não. Com a Sailor. Porém, como eu disse, assim, eu não usaria muito ela assim. Claro que ela seria uma boa carta para se jogar no late game. Só que realmente eu também nunca senti necessidade da Otia. Ela tá assim lá para caso eu não tenha assim alguma carta para colocar. Porque realmente a Otia fica em segundo plano. Ah, Otia não, Sailor. Mas assim, agora que a gente vai um pouquinho pro que é pesado nesse deck. Que no caso é o Grade 4. O te dá o Body Dragon assim. É aquele stat básico, acerta você ativa skill. No caso dele se o ataque acerta e a terceira batalha daquele turno maior, você pode comprar uma carta. Aí você escolhe uma carta da sua mão e chama na retaguarda. Assim, é uma boa carta para você recuperar recursos. Porém, eu não aconselho você chamar a carta caso você tenha alguma outra em campo. Realmente eu também tenho um pouco de dúvida quanto a ele, porque eu não sei se é obrigatório chamar a carta ou não. Novamente, se alguém souber disso, eu peço que comente nos comentários. E assim, mas o primeiro efeito dele é ótimo. Eu já vi muita gente combando ele com o Maelstrom. Mas assim, esse cara é apenas o que você vai usar para ter um campo mais bonitinho. Porque querendo ou não, você pode usar ele para o terceiro ataque. E caso você não tenha as retaguardas cheias, você pode usar a segunda skill dele para ter mais um ataque adicional no turno. O que tecnicamente já prepara seu campo e te dá um ataque um pouco mais forte. Fora que você vai ter mais uma carta na mão, o que te dá uma vantagem de mão. Ou seja, essa carta é porque dá vantagem de mão, vantagem de campo e ainda por cima você bate forte. Mas assim, agora nós vamos pro boss do deck, que é o Lambrius. A skill dele é uma coisa assim que, se fosse Nova Grappler, eu acho que é que a Aquaforce e Nova Grappler não tem atualmente muita diferença na questão de levantar a retaguarda. Porém, Nova Grappler tem uma piadinha que eu costumo fazer. A Aquaforce pode levantar de graça,
dependendo dos ataques. Porém, Nova Grappler, tudo que levanta vai gastar Counter Blast. Isso é uma coisa assim que pra mim é regra, digamos assim, Nova Grappler. É triste, mas infelizmente é regra. E também é isso porque antigamente a Aquaforce fazer 4 ataques era um pouco muito mais complicado do que atualmente. Eu não vou mentir pra vocês, eu não era chegando em Aquaforce. Bom, mas vamos para a skill do Lambius. A skill dele é: escolha um Lambius da sua G-Zone e faça flip pra cima. Quando a sua unit ataca o Vanguard, se é a quarta batalha ou mais, você pode pagar o custo, ou seja, o flip. Escolha 2 cartas da sua retaguarda e levante. Então, se o número de cartas viradas para cima da sua G-Zone é 2 ou mais, as unidades que levantaram, cada uma vai ganhar 10k. Lembra do que eu disse sobre a Otia e sobre o Assault? Junta esses dois, ou nem precisa ser. E, por exemplo, vamos supor que o Sniper está na frente da Otia. Junta essas cartas todas, cara. Isso vai ser. Isso vai ser muito forte. Muito forte mesmo. A Aquaforce se tornou um deck muito absurdo de se jogar. Mas assim, eu não tenho mais muito o que falar, porque se o combo gira nele mesmo. Ou seja, as cartas dão suporte, só que também é legal porque o Lambius consegue fazer isso sozinho. O que às vezes a gente sentia muita falta em Aquaforce. Bom, e é isso. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, eu peço que vocês comentem nos comentários. Porque, como eu já disse antes, eu não sou chegado no clã e eu não faço a mínima ideia. Eu já joguei de Aquaforce, só que eu nunca assim parei para estudar de verdade o clã. Eu não sou um especialista no clã. Então, se tem alguém que sabe de alguma coisa que eu deixei de comentar, eu peço que comentem aqui embaixo. E é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.